Bom dia. Há mais um tempinho para entrar mais. Então, nosso papo hoje é sobre gestão, mais precisamente gestão do negócio de café. Que a gente aprende que todo negócio tem uma porção de coisas que a gente não consegue controlar. Por exemplo, o preço do café está fora do nosso controle, o preço de muitos insumos está fora do nosso controle, a guerra, tanta coisa que pode acontecer, o clima está fora do nosso controle, né? Mas tem muita coisa que está no nosso controle. Então, ao invés de muitas vezes reclamar do que não está no nosso controle, o trabalho é gerir bem o que está no nosso controle. E uma das coisas que o produtor de café precisa é conhecer muito bem os seus custos e conhecer muito bem as variáveis, as coisas que ele pode mudar e que fazem toda a diferença. Ele tem poder de mudar o preço do café? Não tem. Ele tem poder de mudar o preço do adubo? Não tem. Ele pode, às vezes, correr atrás de um preço melhor. Agora, ele tem, sim, o poder de fazer o melhor manejo da lavoura. Ele tem o poder de buscar as melhores práticas, as melhores técnicas para fazer o cultivo da sua lavoura, de buscar modernidade na gestão. Ele tem, sim, o dever de mapear quais são os principais custos e como ele pode trabalhar para reduzir e aí sim aumentar a margem de lucro, né? A mão de obra é um dos principais custos, é o principal custo hoje da lavoura, é a mão de obra. A forma de implantação de lavoura e de manejo também. Com a máquina, a gente consegue fazer uma diferença muito grande na lavoura de café. A mecanização é o caminho da rentabilidade do campo. Por exemplo, com o pequeno gigante, o Mahindra 2025, trator agrícola de pequeno porte e enorme eficiência, o produtor consegue reduzir drasticamente o custo das principais atividades intensivas em mão de obra. Ele consegue reduzir muito o custo da mão de obra. Sai mais caro, mas quando o produtor consegue implantar uma lavoura terraceada, e o terraceamento está crescendo demais na nossa região, no início ele gasta mais, porque ele vai ter que fazer todo o preparo da lavoura, né? Preparar os terraços, mas quando ele bota na ponta da caneta e pensa no longo prazo, a diferença do lucro está aí. Por exemplo, clientes nossos, um exemplo prático de um cliente nosso, que tinha uma lavoura e ele gastava em média para roçar essa lavoura, uma lavoura grande de café, em média R$12 mil cada vez, com roçadeira, com mão de obra, com gasolina, com todo o trabalho. Aí ele estava contando para nós que com o trator, com o pequeno gigante, o Mahindra 2025, acoplado na roçadeira, ele conseguiu reduzir de 12 mil em média para 1.500 a R$2.000. E o tempo e a facilidade de roçar incomparável. Do outro lado, muita gente limpa a lavoura só com herbicida, com Roundup. Envenena o solo, mata, prejudica muito a vida do solo. Claro que ajuda também, reduz, né?
mas precisa pôr na ponta do lápis até que ponto o Roundup, o herbicida, né, facilita o trabalho, mas prejudica a lavoura. Aí nós estamos vendo as práticas mais modernas, né? A turma plantando, por exemplo, Braquiária rosiliense já nos cafés terraceados e aplicando roçadeira. Fica aquela camada de matéria orgânica, de capim picado, e aquilo mantém a temperatura do solo muito mais baixa, aquilo decompõe e vira adubo, reduzindo muito o custo de adubação, que é um dos custos pesados para o produtor, e aumenta muito a retenção de água. Aí a gente fala assim dessas crises hídricas que a gente tem, a necessidade de irrigar, mas às vezes um manejo adequado de cobertura do solo, reduzindo a evaporação, reduzindo a temperatura do solo, aumenta muito a infiltração de água. Você pega uma lavoura que faz esse manejo do capim, você chega lá, você remove, você vê a terra está úmida. Eu estou falando só do aspecto de custo e o aspecto da produtividade, o quanto que essa terra mais úmida, que essa raiz do café mais protegida, que essa matéria orgânica decomposta do capim vai fazer aumentar a produção da lavoura. Então o produtor ganha no custo e ganha na produtividade. Isso não é novo não, gente. Terraceamento, os chineses fazem isso há 2000 anos. Os incas lá já faziam o seu cultivo em terraço. Você evita o lixiviamento, né? Você evita que a chuva arraste os nutrientes, né? Então, essas boas práticas precisam urgentemente ser implantadas nas lavouras de café, principalmente nesse momento desafiador da grande dificuldade de mão de obra, que não é só para café, é para tudo, para o comércio, para a indústria, para a agricultura. Está faltando mão de obra para tudo, né? Talvez esses programas de bolsa sendo utilizados da forma inadequada, né? O excesso de... eu falo que programas assistenciais, ninguém pode passar fome num país, ninguém pode passar necessidade num país, mas os programas sociais são como uma vacina. Se a dose for muito forte, ao invés de ajudar, você vai prejudicar. Então, o excesso de bolsa, municípios do Nordeste, que 66% da população, 2/3 da população vive de bolsa. Isso não pode acontecer. O que acontece é que o setor produtivo entra em bancarrota por falta de mão de obra, né? Então, mas não vamos falar disso não, que é outro, não é esse o nosso tema. O nosso tema é como melhorar a rentabilidade na cafeicultura. A nossa região é um oásis, né? Porque o café é um produto que tem uma taxa de crescimento de consumo muito interessante. O mundo quer tomar café. Eu, quando era pequeno, ouvia falar que o dia que o chinês aprendesse a tomar café, o Brasil estava feito. E o chinês está querendo tomar café. E nós temos as melhores condições para produzir café. E produzir café de excepcional qualidade. E aí eu volto a falar de manejo. Essa lavoura terraceada, bem nutrida, com uma boa retenção hídrica, com uma adubação orgânica, uma lavoura saudável, vai produzir o quê? Grãos de qualidade. Grãos de café maiores, que lá na peneira vão dar um resultado melhor e que vão ser mais bem avaliados pelos compradores e que, consequentemente, vão ter mais mercado, serem mais bem pagos e deixar mais dinheiro no bolso do produtor, que é o que interessa. Esses tratores de grande porte, por exemplo, são fantásticos para as lavouras maiores. Você vai fazer uma aplicação de uma pulverização com canhão. Então a gente vê produtores que fazem 2, 3, 4 pulverizações na lavoura e que o resultado disso é fantástico, porque tem muito adubo que entra melhor pela folha. Tem muito defensivo que entra melhor pela folha. E tem produtor que nunca pulverizou um café.
na ponta do lápis você vai ver a diferença de rentabilidade de um e de outro. A gente fala sempre que todas as vezes que o preço de um produto cai, quem está na margem é excluído. O que eu quero dizer na margem? Vamos dizer, se o preço do café está 1.000 e o custo de produção por conta de ineficiência do cara é 1.000, qualquer redução ainda do preço do café, o cara vai trabalhar no vermelho e vai quebrar ou vai sair da atividade. Então, o grande desafio do produtor é reduzir seu custo, aumentar a sua produtividade e a sua eficiência. E está sempre buscando máquinas, equipamentos e informações que permitam reduzir esse custo de produção. Nós podemos fazer depois um outro vídeo mostrando cada implemento desse em ação. Vou dar um exemplo da aplicação de calcário. Se você pega um aplicador de... Gente, calcário é um trem pesado, é um trem difícil para aplicar. Você pega um saco de calcário, 50 quilos, só pro alto de uma lavoura e vai jogando aquilo com a mão. Você pode acoplar um equipamento desse aqui no trator, ó, um espalhador de calcário, jogou aqui, sentou tranquilo no seu Mahindra 2025, foi lá na lavoura terraceada, jogou o calcário, sem contar que a qualidade da aplicação é outra, porque vai ficar muito mais bem espalhado. Você pode usar um triturador. Triturador é um produto que chegou, que é mais recente, né, nas lavouras, mas que é fantástico, porque uma outra ferramenta de produtividade do café é um bom manejo de poda. E o que você faz com a poda? Com o resultado da poda, com aquelas pontas de haste, com as varetas de café, com as pontas de haste que sobraram. Você tem que levar aquilo para algum lugar, muita gente queimava, tinha um trabalho danado para manusear. Esse equipamento aqui, ó, esse é um triturador da HM Agro. Esse aqui tem 1 metro de largura. Ele tem umas conchas no formato de mão, presas a um rolo que roda em alta velocidade e que pica esses galhos, esses resíduos de culturas com até 12 centímetros. Pica aquilo tudo, ele vai até 7 centímetros de profundidade, revolve a terra, faz a capina, mistura toda aquela matéria orgânica picada no solo. Então o produtor vai fazer a poda, vai enleirar aquilo no meio da carreira e vai com um 20-25 e o triturador picar aquele material todo e incorporar ao solo. Mais uma vez, reduzindo custo de adubação, reduzindo drasticamente o trabalho, aumentando a umidade, proporcionando matéria orgânica para o solo. Quanto mais rico um solo em matéria orgânica, mais produtivo, mais permeável e melhor para o cultivo do café, né? Aí nós temos o pulverizador. Inclusive nós, aqui da Mahindra Vitacar, em parceria com a Agristar, eles desenvolveram um pulverizador 3 em 1. Faz 3 atividades num equipamento só. É esse aqui, ó. Esse aqui ele é de 200 litros, preparado para o pequeno gigante, para o Mahindra 2025. Ele tem aqui os bicos dos 2 lados, você pode usar um lado ou outro lado. Você consegue regular a altura, de acordo com o tamanho da lavoura, a altura que você quer que o jato vá, né? Essas 2 mangueiras, a gente chama de catacova, que se são cafés novos, você consegue pulverizar as mudinhas com essas mangueiras. E essas peças aqui que a gente chama de chapéu de Napoleão, que são os aplicadores de herbicida. Se as suas do café são mais largas, você usa ela deitada e usa essas abas laterais. Se a lavoura é estreita, você usa só essa peça central. Ou seja, é mais um equipamento. Aí tudo bem, gente. Bota uma bomba de
hand-up nas costas e sobe lá no alto da lavoura com 20 litros num sol quente para fazer pulverização. Ou vai sentadinho no seu Mahindra 2025 com o seu pulverizador da Agristar com 200 litros, que dá 10 bombas de defensivo, né? Fazendo o seu trabalho. Se a terra estiver muito compactada no terraço, você pode usar um subsolador da Lavrale, da Cadioli. No caso do Mahindra 2025, você vai usar um de 3 hastes. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Ó, esse aqui é um sulcador. Aí esse aqui também é o sulcador. É o subsolador, depois eu vou mostrar a foto para vocês. É uma peça dessa, porém com 3 hastes. O que ele vai fazer? Ele vai afofar a terra. E esse rasgo que ele faz na terra vai permitir que você também aumente a retenção de água. Então nós não estamos falando da importância da irrigação, mas e se antes da irrigação você conseguir aumentar a retenção da água que já cai do céu na sua lavoura, né? Então com esse subsolador você vai fazer deixar a terra com esses mais permeável, né? As hastes vão furar ali, as 3 hastes, e aí quando você jogar um calcário, o calcário vai descer lá no fundo, ele vai mais fundo na raiz. O adubo vai mais fundo na raiz e a água vai ficar retida naquelas valetas, naqueles rasgos que o subsolador faz. E faz aqui, ó, no Mahindra 2025. Depois tudo isso que eu estou falando já tem vídeo na nossa página mostrando, tem vídeo disso tudo funcionando. Mas eu vou fazer uma coletânea desses vídeos e botar todos eles para vocês verem o pequeno gigante Mahindra 2025 trabalhando com esse leque de implementos, né? Tem um outro implemento que eu gosto muito também. Claro, tem as carretas transportadoras, né? Mas a gente tem também para o pequeno gigante e para os outros tratores a plataforma da Cadioli. Vou mostrar uma para vocês aqui. Ela é para o 3 pontos traseiro do Mahindra 2025, tem a capacidade de levante de 750 quilos, é o maior da categoria. E essa plataforma traseira ali, ó, da Cadioli, ela é para 500 quilos. 500 quilos são 10 sacos de adubo, 10 sacos de calcário, né? E como a concha dianteira do Mahindra 2025 é para 300 quilos, então imagina, você leva 6 sacos de adubo ou de calcário aqui na concha dianteira, acopla a plataformazinha traseira e aqui você leva mais 10. Aqui tá até com a lançadeira da Cadioli, né? Olha o pequeno gigante aqui, ó, a máquina. Esse aqui é até o nosso test drive. Aproveito para convidar vocês para vir fazer o test drive no Mahindra 2025 do pequeno gigante e ver como é que esse trator é fantástico. Então, com essa plataforma, muito manejo de carga, você consegue fazer, às vezes até sem ter que pendurar a carreta atrás, porque manobrar com uma plataformazinha dessa acoplada ao trator é muito mais fácil do que manobrar com a carreta. Então é outro equipamento simples, mas que na lida do dia a dia faz um trabalho fantástico. Inclusive, gente, nós estamos querendo fazer uma tampa dobrada para ele. Deixa eu mostrar novamente ali. Ali a plataforma da Cadioli, né? Que nós estamos querendo fazer, tá tão lotado de material aqui que não dá nem para passar para eu chegar lá para mostrar para vocês, ó. Aqui pneu, a gente agora tem também pneu para todos os modelos de tratores. Mas a ideia nossa é fazer aquela plataforma dobrada, porque aí você pode fazer um transporte melhor de café. Você pode passar com o trator acoplado, com essa plataforma, com a tampa dobrada, faz a colheita com a sua maquininha mesmo, o seu derriçador na lona, da lona você joga na carretinha, da carretinha você joga no terreiro.
sem ter que ensacar café e carregar café nas costas muitas vezes, né? A gente tem guincho para ele, a gente tem aquele guincho traseiro, como é 750 quilos no ilhóis, né? Você pode pôr, tem um bag próprio, um levantador de bag menor, que você pode acoplar aqui e usar, ao invés da carreta, o bag para transportar alguns materiais. E a possibilidade aqui do conjunto frontal, que eu até mostrei lá para vocês, o que está com o conjunto frontal, 300 quilos de carga aqui na frente, e com esse conjunto frontal, você faz o manejo do café no terreiro, você vai jogar o café para o secador, você vai juntar o café, porque essa lâmina da Marispan, conjunto L15, ele tem a possibilidade de trocar a concha por plana enleiadora, que é uma plana frontal, né, com um borrachão que não quebra o seu terreiro, mas você junta, movimenta o café todinho. Aí você tem a opção também de colocar acoplado aqui o 3 pontos traseiro, o tal do rodinho para mexer café. Tem vídeo dele também. Aí você, gente, é pesado você pegar um terreiro grande e ficar mexendo café naquele solão, e se não mexer o café ele vai fermentar e vai perder qualidade. Então nada melhor do que mexer o seu café sentado no cockpit aqui do pequeno gigante Mahindra 2025, com um rodinho aqui. O rodinho ele tem a opção com dente e tem a opção só com a lâmina. Então tanto serve para juntar quanto serve para mexer café. Então a verdade, gente, é que é tanta aplicação desse trator do Mahindra 2025 que é até difícil para a gente lembrar de todos, né? Aí não precisa falar a carreta hidráulica, e eu só estou falando de café, porque se a gente for falar de outras culturas, de pecuária, por exemplo, aí você tem encilhadeira, acoplada na carreta que já joga direto e já leva para o coxo, mas aí é tema para uma outra conversa, né? Nosso papo hoje é café. Põe na ponta do lápis tudo isso que eu falei. O quanto você gastaria para fazer com mão de obra e o quanto você gastaria para fazer com um pequeno gigante, com uma Mahindra 2025. E depois que você fizer essa conta toda da economia que esse pequeno gigante pode te proporcionar, vem a outra parte, é a facilidade para você adquirir esse trator. Nós temos linha de Pronaf para esse trator que chegam até a 2,5% ao ano em 7 anos para pagar. Se você vê o tanto que ele produz, o tanto que ele economiza e o tanto que ele custa, você vai chegar à conclusão de que hoje o Mahindra 2025 é o melhor investimento para qualquer produtor de café. E sabe aquela parte que eu falei da implantação da lavoura? Muitos produtores estão fazendo a implantação da lavoura terraceada também com um pequeno gigante. Tem aquele sistema de concha da Marispan, que é aquele braço mais alto, mas tem uns também que usam um braço baixo aqui, com a lâmina exclusiva para fazer terraço. Eu acho que limita um pouco, a não ser que você tenha um volume muito grande de terraço para fazer, né? É interessante você ter essa lâmina mais alta, essa da Marispan, porque ela vai te dar uma aplicabilidade maior, né? Por levantar até 2,10 metros de altura. Você embarca areia num caminhão, você movimenta material, você mexe com praticamente tudo, né? E a lâmina só de corte frontal já tem uma aplicação mais restrita. Depois de falar isso tudo, a gente fala que a Mahindra tem mais de 80 anos no mundo, que a Mahindra tem fábrica no Brasil há mais de 9 anos, e está inclusive agora triplicando a sua capacidade produtiva lá em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, e que, poxa, ninguém é líder mundial por acaso. A Mahindra é a marca de tratores mais vendida no mundo.
Como assim? Tem que ter muita qualidade para atingir isso, né? Ninguém é líder mundial por acaso. E quando você conhece os tratores Mahindra, você entende esses diferenciais. Por exemplo, dos tratores de pequeno porte, o Mahindra é o que vem com motor agrícola. E esse motor agrícola é o que faz toda a diferença, porque ele tem muito torque, muita força e em baixa rotação. É tudo que um trator precisa. Você tem tratores que têm motores excelentes. Por exemplo, tem um que vem com motor Mitsubishi, mas é um motor rodoviário, não é um motor agrícola. E o motor rodoviário, para trabalhar em trator, ele tem que ter todo um conjunto de redução que torna ele mais frágil, menos durável, aumenta o consumo, né? Essa é a ferramenta que já vem pronta. O Mahindra 2025 é a ferramenta que já vem pronta. Foi muito bom estar com vocês, esperamos que a gente repita esse papo outras vezes, a gente vai estar aqui tentando sempre levar informação de qualidade que possa ser útil e fazer a diferença no nosso agro. Afinal, o agro é a força que sustenta o Brasil e alimenta o planeta. Eu cresci ouvindo que o Brasil seria o celeiro do mundo. Hoje a gente tem orgulho de dizer que o Brasil é o celeiro do mundo. E que comida na mesa é a coisa mais importante para qualquer país, né? Mahindra Vitacar, forte ao seu lado, porque o agro não pode parar. Muito obrigado por todos que estiveram com a gente aí e que Deus abençoe a todos e vamos em frente. O Brasil é um país gigante, o agro não pode parar. Mahindra Vitacar, forte ao seu lado.